Olá pessoal, tudo bem? Tô fixando o tema da nossa live de hoje aqui, que é um tema extremamente interessante, um papo muito legal que eu tava ansiosa por ele, porque é um papo de relevante contribuição para as pessoas. Algumas pessoas têm comentado comigo sobre isso, que é maximizando o potencial humano em tempos de incertezas. Boa tarde, pessoal. Bem-vindos ao programa SR Digital, mais uma live em que nós vamos bater um papo muito bacana através desse projeto lindo da SR Capacitação. A SR Capacitação tem procurado, apesar da pandemia, apesar dos desafios, estar junto com as pessoas, junto com seus clientes, junto com seus parceiros, e para isso disponibilizou o seu grande time de facilitadores, o seu time de profissionais à disposição de vocês, através desse programa lindo que é o SR Digital, onde a gente vem aqui para bater um papo bem legal e para contribuir de alguma forma com esse momento. E hoje, esse dia assim tão especial, nesse papo, maximizando o potencial humano em tempos de incerteza, eu tenho um prazer muito, mas muito grande de bater um papo com uma pessoa que é muito especial para mim. É a coach, é especialista, mestre em gestão de empresas, professora Paula Gianazzi. Ela foi minha professora na faculdade, ela foi orientadora do meu TCC. Então imagina pra mim assim, ó, a honra, o orgulho de recebê-la aqui essa tarde para esse papo. Eu tava bastante ansiosa para isso e eu já vou convidá-la para entrar, pra gente começar a conversar um pouquinho e começar a falar com vocês sobre esse assunto que é tão importante, né? Eu penso que a todo tempo é importante falar sobre o desenvolvimento e sobre o potencial humano. Agora, nos tempos que a gente tem vivido, de pandemia, desafios grandiosos, é mais importante ainda, né? E eu já quero cumprimentar o pessoal que está aí com a gente. Um abração para todo mundo. Olá! Oi, tudo bem, Meire? Tudo bem, Paula? Como que você está? Eu tô bem, tô ótima. Tô muito feliz de estar aqui também com você, conversando um pouquinho com o pessoal da SR, né, que é um grande parceiro sempre. Com certeza. E esse programa, assim, sabe, tão lindo, Paula. A gente tem tido a oportunidade de, em algumas tardes aqui, trazer conteúdos importantes, sabe? Temos recebido feedback das pessoas. E olha que interessante essa oportunidade que a pandemia nos trouxe, poder conectar, né? As pessoas, tirar esse Exatamente. tempo para isso. E a gente conta aqui com amigos, ó, que eu já vi, nos prestigiando. A Neuza tá ali, o Tiego, a Renata Viana. Obrigada, obrigada por estarem Sim, aqui. é. Que legal, Paulo. E olha só, vamos começar então sobre o nosso assunto, né? Como eu vinha dizendo, Vamos. eu penso que é sempre tempo para a gente falar sobre o desenvolvimento humano, sobre competências e habilidades, sobre resultado e performance. Mas em tempos de pandemia, em tempos de incerteza, em tempos de crise, isso se torna imprescindível, né? É. É um desafio maior, né? É como se a gente estivesse navegando no escuro, mas ao mesmo tempo a gente sabe que a gente tem que ter aí todo um sinal de alerta, uma atenção maior. Eu acho que a gente aprende também a lidar com situações diferentes, com situações difíceis. E então eu tenho lido muito sobre isso, até livros que são que não foram escritos, né, agora, porque a gente tem pouco material ainda desse momento, mas eu tenho percebido assim que nós temos muito material, muito livro que fala sobre isso. E que quando a gente faz essa conexão do momento atual com mensagens que a gente tem aí de tantos autores, a gente consegue ter essa percepção de que nós estamos talvez tendo realmente uma oportunidade. É muito difícil a gente pensar quando a gente passa por uma situação ruim, desconfortável, angustiante. Às vezes é difícil a gente enxergar isso como algo bom, né? A gente não vê coisa boa e na grande maioria das vezes a gente pensa que isso pode ser realmente algo muito difícil e que eu não posso fazer nada, que eu tenho que ficar paralisado e esperando tudo passar, né? Mas o que eu tenho aprendido é que a gente está realmente tendo assim, uma oportunidade de aprender a fazer as coisas em uma situação, em um cenário totalmente diferente, como nunca vivemos, né?
Então trabalhar, estudar, se conectar com as pessoas, se comunicar, tudo ficou diferente, né, Meire? Com certeza, tudo ficou diferente. E uma situação assim, ó, que pegou todo mundo de surpresa, né? E que a gente teve que muito rapidamente se reinventar. Teve que muito rapidamente, sabe, olhar para isso, puxa, o que que eu faço com isso agora? E descobrir, né, novas formas de trabalhar, descobrir novas formas de desenvolver a atividade, de entregar o produto, entregar o serviço. A gente sabe que não está sendo fácil, né? Então eu penso que a mudança do olhar para tudo isso, olhando da perspectiva da oportunidade e o que, que eu posso fazer com tudo isso, eu acho que é o grande convite num primeiro momento, né, Paula? Eu acho que esse tema ele é bem no sentido de como a gente pode tirar o melhor das pessoas nesse momento. Como é que a gente consegue dizer para as pessoas que elas podem alcançar resultados, que elas podem crescer profissionalmente, que elas podem encontrar um emprego novo. Então, eu falo com muitas pessoas, né, durante as minhas reuniões, os atendimentos, e nós temos pessoas vivendo todos os tipos de situação. Desde aquela pessoa que muitas vezes foi desligado por um corte, uma redução aí de gente na equipe, como eu tenho aquelas pessoas que também estão passando pelo momento de estarem sendo promovidas por uma função nova e também precisam de apoio. Então, eu acho que a gente conseguir tirar o melhor das pessoas nesse momento vai ser o principal desafio de todas as lideranças, de todos os empreendedores. Ter pessoas engajadas e motivadas nesse momento, né? O quanto vai ser desafiador a gente conseguir levar para esse time, para essa equipe, que a positividade, que o otimismo, que a esperança, que a fé vai me ajudar a entregar resultado nesse momento. E então, o quanto é importante a gente ter toda essa preparação mental mesmo, esse equilíbrio, né? Esse jogo nosso de uma hora, às vezes, a gente pensar que está tudo perdido e que eu não consigo me movimentar. E ao mesmo tempo já vem ali um outro pensamento que não, eu preciso aproveitar essa crise, eu não posso desperdiçar esse momento, eu vou usar dos recursos que eu tenho para criar aí uma nova realidade. Então, acho que realmente assim, não é fácil, tá? A gente não está aqui para dizer para as pessoas que é tudo, né, fácil, mas talvez não seja tão complexo, sabe? Eu acho que a gente não precisa pensar que vai ser tão difícil. E talvez se a gente conseguir simplificar um pouco nesse sentido de a gente sabe, é uma realidade, nós estamos vivendo um momento de crise, nós estamos passando por uma tempestade, mas vamos tentar manter a calma, né? Eu acho que se a gente conseguir trabalhar nessa dualidade interna, sabe? Desse jogo da nossa comunicação. O Tim Gallwey fala muito disso, né? No livro dele do Jogo Interior do Tênis, que é um material interessante até para a gente ler nesse momento. Nós temos os nossos dois lados. E o nosso self 1, que é o nosso lado desse medo, dessa insegurança, desse falso protetor, que até diz pra gente, não faça nada, isso é perigoso, isso não vai dar certo, né? E a gente tem um falso protetor que diz, melhor ficar quietinha, escondida, porque talvez você possa correr um risco. Então, nessa nossa dualidade aí dessa comunicação, a gente também tem o nosso self 2, o nosso lado positivo, o nosso lado esperançoso, o nosso lado que quer acreditar que as coisas vão melhorar. Então, eu acho que um dos desafios até para a gente conseguir maximizar o potencial das pessoas, Meire, é a gente conseguir mostrar para as pessoas o quanto vai ser importante esse equilíbrio emocional, sabe? Esse saber gerenciar esses sentimentos, esses pensamentos.
E aí eu acho que a gente tem até algumas formas da gente fazer isso. Eu não, talvez não seja nem o tema principal, assim, mas eu vou falar rapidamente. Eu acho que a gente pode buscar algumas formas de ter essa nossa mente mais leve e mais calma. E comigo, por exemplo, funciona bem a atividade física, sabe? Eu sei que tem pessoas que estão em lugares que não podem mesmo nem sair de casa, né? Mas eu acho que a atividade física é uma forma, é uma caminhada, é um exercício que você faz e que você consegue se sentir melhor. Alimentação. Então, assim, eu acho que tem várias maneiras da gente tentar se sentir feliz, sabe? Como é que eu consigo me sentir feliz? É um programa que eu gosto, uma coisa que eu leio, estar com os meus filhos, cuidar da minha casa. Então, eu acho que se a gente conseguir esse desafio de nos mantermos mais positivos, o nosso potencial profissional, pessoal, né, enquanto gente, eu acho que isso vai ser maximizado. Sim, é verdade. Assim, ó, acho que o principal, acho que de tudo, pensar em superar qualquer desafio ou qualquer crise, eu acho que o centro de tudo está assim no levantar os recursos internos, né? E aí, quando a gente fala sobre levantar os recursos internos, para mim faz muito, mas muito sentido que a gente fale em neurohormônios, né? Não dá para falar em performance humana sem falar no funcionamento da parte do organismo mesmo fisiológica, né? E aí, quando a gente fala em neurohormônios, quando a gente fala sobre os hormônios expansores, então, assim, ó, a atividade física, os momentos de prazer, o que puder produzir ocitocina, dopamina, endorfina, ajuda, né? A gente ficar Exato. bem, ajuda a ter esse olhar um pouco mais positivo diante das coisas, nos coloca para enxergar as oportunidades e não só os problemas, né? Nos coloca para enxergar a solução e o que pode vir de novo e de produtivo com isso e não ficar só lamentando o que é a dificuldade desse momento, que como você disse, é real, é verdadeira, mas que a gente precisa superar. E aí, de fato, essa visão mais positiva e otimista ajuda muito. E eu penso também, Paula, que uma coisa que contribui fortemente com isso é a qualidade da nossa comunicação, né? O que a gente tem Sim. falado, o que a gente tem dito, como que a gente tem É. comunicado, né, esses Uhum. pensamentos. Isso é importante também, né? Sim, e é muito comum a gente estar sempre, às vezes, assim, conversando com alguém, assistindo uma live, é, pode surgir, né, alguém mais negativo, né, mais pessimista. E aí, como é que a gente faz para administrar isso? Uhum. Então, eu tenho falado muito para as pessoas, sabe, Meire? Eu quero falar de coisa boa. E basta o que a gente já está recebendo de notícias e, né, tanta informação que faz a gente se sentir assim tão frágil, com tanto medo e com tanta insegurança. Então, eu já deixo isso claro para as pessoas. Eu quero falar de coisa De positiva, eu coisa quero boa. falar de coisa boa. E tem funcionado, sabe? Acho que tem sido bom, porque as pessoas acabam que aceitam, né? E também entram nesse exercício de vamos tentar olhar para o que a gente pode fazer e tentar sair um pouco dessa cultura da escassez, do que eu não posso fazer nada, eu não tenho nada. Então, acho que esse é um caminho assim que a gente pode, que está sob nosso controle, né? A maneira como a gente se posiciona. A gente não tem controle de tudo que está acontecendo, mas a gente tem controle dos nossos comportamentos, das nossas falas diante de tudo que está acontecendo, né? Mas falando até, eu fiz alguns tópicos aqui de algumas coisas que eu acho que poderiam ser importantes, úteis. A gente está falando agora sobre o que falar, como falar as coisas, né? E uma das coisas que eu me preocupo até, e acho que é importante da gente estar compartilhando, é o uso adequado do feedback nesse momento agora de crise, sabe, Meire? Então, assim, muitas empresas estão funcionando, né? Mesmo que seja através das reuniões online, que seja através dessa comunicação agora que a gente precisa usar.
Mas a gente não pode deixar de dar feedback, né? A gente não pode deixar de ajudar as pessoas nesse crescimento, nesse aprimoramento delas. E então, uma coisa que eu tenho pensado e até tenho conversado com alguns líderes que eu acompanho, que têm equipes, o feedback é uma excelente ferramenta que a gente tem para conseguir maximizar o potencial das pessoas, né? A gente sabe que através disso a gente consegue entender quais são os gaps, o que essa pessoa precisa desenvolver, como é que ela consegue passar para um próximo nível. Então, a gente não pode deixar realmente de usar essa ferramenta. Mas a gente precisa pensar assim, como é que a gente faz o uso do feedback nesse momento? Em um momento onde as pessoas já estão mais sensibilizadas, né? Então, se eu tiver um feedback muito direto, muito negativo, talvez a gente possa criar aí um ambiente com pessoas desmotivadas. E tudo que a gente menos precisa nesse momento são pessoas desmotivadas dentro das empresas. Nós precisamos das pessoas com garra, nós precisamos das pessoas com esse empenho, com essa vontade de vencer e de superar todas as barreiras que estão surgindo. Então, eu tenho conversado e até sugerido que as pessoas iniciem o feedback pelo positivo, elogiando, fazendo um reconhecimento, tentando verbalizar algo de bom, de correto, de positivo que esse profissional tenha feito. E, claro, depois a gente precisa falar da parte ruim, né? O que não está funcionando. Mas eu não deixei, sabe, de trabalhar em cima de algo que aconteceu e que eu acho que foi bom, que foi positivo. Então, esse feedback, o feedback ele é uma ferramenta que tem esse poder de fazer com que as pessoas entendam o que não está funcionando bem. Mas eu acho que nesse momento, talvez seja o momento que a gente precisa usar muito esse elogio e esse reconhecimento também. E então eu acho que isso vai gerar um movimento das pessoas de uma maior consciência do que não pode ser feito, porque não está funcionando, porque está ruim, mas ao mesmo tempo ela vai entender alguma coisa que eu fiz foi percebido como positivo e a minha liderança, a minha chefia enxergou isso. Então vamos lá, vamos corrigir, vamos ajustar o que não está funcionando bem, porque a gente vai ter aí muitas, né? São vários desafios e eu preciso estar melhor, eu preciso estar mais preparado. Então, eu acho que as empresas que conseguirem manter a sua equipe, eu acho que a rotatividade agora vai ser uma coisa, né, bem complicada. Eu sei que para algumas empresas não está tendo muita escolha, mas se a gente conseguir manter a equipe e tentar trabalhar nesse sentido da orientação, aumentar as conversas, com maior proximidade, trabalhar o elogio, o reconhecimento, e ao mesmo tempo ir fazendo os ajustes finos que precisam ser feitos para poder enfrentar tudo que está vindo e que está acontecendo, eu acho que a gente tem uma grande chance de ter pessoas mais motivadas, sabe? Então, o uso do feedback é uma coisa que eu acho que vale a pena ser pensada com carinho, de como vai ser feito, né? Sim, e eu penso assim que deve estar sendo desafiador para muitos líderes manter essa proximidade com a equipe, com as pessoas, em muitos lugares em função da distância, né? A gente tem hoje muito trabalho home office, algumas pessoas da equipe que por alguma razão de saúde não podem estar no ambiente da empresa, mesmo quem está funcionando e trabalhando. Então eu penso que esse líder, ele precisa ser assim, bastante habilidoso para conseguir estar perto das pessoas, mesmo se tiver a distância física. Até mesmo nas empresas que estão trabalhando, que estão em atividade, a gente sabe que por questões de saúde, o recomendado é esse distanciamento, né? Então, a forma, né, de trabalhar mudou. Daqui a pouco as empresas não conseguem mais tá todo mundo junto, tá ali próximo, fazer reuniões e tá muito próximo. Então, assim, para o líder perceber isso, é importante estar perto da equipe, perto do colaborador, mesmo que através do uso da tecnologia, e aí acho que tem gente fazendo isso muito bem, né? Aproveitando
o potencial da tecnologia para estar perto, para fazer, para conversar, para orientar. Eu penso que isso é muito importante. Eu tenho também conversado com algumas pessoas, alguns líderes que estão percebendo que agora é o momento mesmo de estar perto, ó, estamos junto, a gente vai passar por isso junto e procurar orientar, procurar fazer depósito, né, emocional das pessoas agora, porque a gente não sabe ainda o que vem pela frente, existem pensamentos mais positivos, né, otimistas, outros nem tanto, mas que é interessante assim esse olhar, pensar que dá para fazer, mas é difícil, é um pouco ruim. Agora pensar que, puxa, pode não ser fácil, mas dá para fazer, já É, melhora, né? com certeza. Eu acho que só da gente ter esse esforço da tentativa, né, Meire? Vamos nos esforçar Sim. para fazer algo melhor. E eu acho que se a gente tiver esse esforço de todos os lados acontecendo, todo mundo querendo que a coisa melhore, que a minha empresa consiga superar a crise, que o meu time consiga entregar o resultado. A gente tem visto assim tantas empresas, tantas pessoas se reinventando, criando formas de entregar um produto que não pode ser, né, buscar, não posso comprar na loja física. Mas assim, tem tanta gente criando alternativas. Então, acho que esse esforço, acho que precisa haver sim um esforço de todos os lados, sabe? E as nossas chances eu acho que de sair disso mais fortalecidos, mais criativos, mais preparados, né? Eu acredito que esse seja um caminho possível aí para a gente tudo, né? Sim, e isso é muito bacana e a gente tem visto assim muito as pessoas que têm aproveitado esse período, porque tem muita gente que está com um pouco mais de tempo. Então, por exemplo, eu tenho conversado com bastante gente que está conseguindo colocar a leitura em dia, então está É, conseguindo ler mais, está conseguindo fazer curso online, está conseguindo aprender alguma coisa nova. E acho que tem um fenômeno aí muito legal, que assim, ó, de pessoas percebendo que precisam aprender coisas novas e estão aprendendo, nem que seja assim, ó, por exemplo, o melhor uso da tecnologia, sabe? O melhor uso da ferramenta. Tem gente que não tinha feito live, agora está fazendo, não tinha é, utilizado o Zoom, não tinha feito reunião pelo Skype, agora tá. Ou seja, teve aí um desenvolvimento. Pelo menos assim, aprender a operar uma ferramenta, aprender a fazer algo diferente, a é, gente tem aprendido. E outra sim, coisa legal também que eu tenho percebido, a gente perceber assim, que talvez o que vai me levar adiante não é nem aquilo que eu não sei ainda e que eu preciso aprender, mas talvez coisas que eu já saiba e que não vinha fazendo. Então, é, acho que uma oportunidade muito legal da gente tanto aprender coisas novas para implementar e crescer, quanto colocar em prática aquilo que a gente já sabia. Aquilo que de alguma forma a gente já estudou, já viu, já participou e que não vinha utilizando e que não vinha fazendo e colocando em prática. é, Então, assim, ó, pensar nesse momento aí em maximizar potencial, pensar em fazer, produzir resultados, né, maiores, é pensar em utilizar habilidades e competências que a gente sequer reconhecia ou não alçava para alcançar e agora está à disposição. Então a gente tem é, visto assim um movimento muito lindo, né? Eu tenho visto assim muitas pessoas fazendo coisas diferentes, procurando fazer, e isso é muito bom, né? Acho que de fato sim, esse período da pandemia tem sido para muitas pessoas um período assim de desenvolvimento e tem sido uma uhum, experiência muito rica. Para é, mim, por exemplo, eu também eu não vinha fazendo live até então. E eu tenho brincado, gente, o que eu estava fazendo quando eu estava fazendo live? é, Gente, live é muito bom, sabe? Poder bater um papo. E é uma sim, oportunidade que a pandemia nos trouxe, né? Quem sabe é se não fosse verdade, isso, nesse momento agora, a gente estaria fazendo qualquer outra coisa aí e não aqui sim, conversando. é, Então, é, de fato, assim, Paula, é, essa forma com que eu olho para as coisas é que vai me fazer sair dessa como pessoa, como profissional melhor do que entrei, né? sim, é. Eu acho que se a gente estiver nesse pensamento, Meire, a gente já está um passo à frente, né? Uhum. E eu acho que essa comunicação, nós estamos tendo que ficar mais distantes, mas ao mesmo tempo a gente tem conversado mais, a gente tem interagido mais, a gente tem trocado mais experiência, a gente tem compartilhado mais conhecimento, né? E é uma coisa que eu tenho escutado também muito de pessoas que eu atendo, que eu acompanho, é,
as pessoas estão mais interessadas em não perder a conexão. Então, vem toda aquela preocupação, né? Eu tenho um negócio, eu tenho uma equipe, eu não posso me perder, eu não posso deixar a coisa também se perder. Então, para isso, eu preciso estar falando com esses colegas, com a minha chefia, com a minha equipe. Então, eu já ouvi até de profissionais que me disseram, Paulo, a gente está falando muito mais do que antes. A gente está conversando mais, a gente está fazendo muito mais alinhamento do que antes. Então, olha que bom isso, né? Teve até um artigo que eu escrevi, logo antes de estourar todo esse problema, que falava sobre o risco da gente estar sempre ocupado. Então, naquele momento, eu estava falando sobre, até relatando no artigo, coisas que eu escutava muito das pessoas. Eu não consigo retorno com a minha chefia, ou eu não consigo falar porque está sempre ocupado, não tem tempo. E agora o que a gente está vendo é que as pessoas estão fazendo muito mais essa reunião online, esse contato, estão interagindo mais, né? Então, eu acho que isso é uma das coisas boas que tá acontecendo. Esse usar esses recursos, que foi uma das coisas que você falou, eu também acho que é um grande amadurecimento nosso. Acho que tudo que nós não aprendemos, talvez aí em 5 anos, sobre tecnologia, sobre recursos para a gente usar a nosso favor, a gente está aprendendo em 40, 60 dias, porque a gente precisa aprender, não tem outra forma, né? E que bom que a gente tenha essa oportunidade de se comunicar. Porque imagina se a gente não pudesse, né? Se a gente tivesse que ficar separado e sem a comunicação. Né? Aí sim nós teríamos um grande problema, né, Meire? Mas eu acho que essa forma da gente se reinventar e, peraí, vamos manter a calma e vamos olhar o que está acontecendo. O que eu tenho que eu posso usar a meu favor? O que dá para a gente criar nesse momento? Eu preciso de um produto novo, o meu produto consegue eu consigo manter o meu produto e de repente fazer aí algum ajuste. Então, assim, a SR está aí com várias possibilidades hoje de consultoria, de atendimento, pensando num modelo novo, tentando se encaixar dentro dessa história. Eu, essa semana, estou criando um projeto que chama Futuro em Foco, pensando também nesse momento. Então, um projeto um projeto que eu idealizei, assim, no momento que eu queria fazer alguma coisa, sabe? Eu pensei, os meus produtos, né? O que eu tenho, os meus 2 produtos principais para esse momento, eles continuam acontecendo, é uma coisa que tem lá o seu espaço, mas eu sentia que eu tinha que levar para as pessoas algo que fosse de encontro com uma necessidade mais emergencial, sabe? Talvez para aqueles profissionais que precisam de um apoio mais rápido. E eu fui vendo tanta gente se reinventando, e isso começou a me incomodar também. Eu falei, poxa, mas e comigo, né? Como é que eu tô nessa história? O que eu tô fazendo? Então, tá nascendo, sabe? Tá nascendo esse projeto e pensando nisso, pensando em apoiar, pensando em levar a minha ajuda para aqueles profissionais que precisam de algo, né, que a necessidade partiu desse momento aí da crise. Então, infelizmente, assim, nós temos pessoas que estão sendo desligadas e são excelentes profissionais e precisam, de repente, de um suporte só para conseguir se recolocar ou saber como se posicionar diante disso tudo. Mas, assim, eu acho que essa nossa intenção, sabe, Meire? Antes da gente iniciar, nós falamos sobre isso. Quando a nossa intenção ela vem de verdade com esse interesse de fazer algo que seja importante, que seja útil para alguém, as coisas acontecem, né? Elas vão de uma forma assim tão leve. E então acho que a gente conseguir colocar esse propósito, principalmente nesse momento que a gente está vivendo,
A gente precisa ter propósito no que a gente está fazendo, no que a gente está oferecendo. Quantas mensagens nós recebemos dos delivery de entrega de comida que vem com uma mensagem, né? Tudo vai dar certo. Então, eu acho que são detalhes assim que vêm com essa intenção mesmo, né? De nós estamos juntos, você não está sozinha, eu não estou sozinha, nós estamos juntos e tudo vai passar, isso vai passar. E os nossos esforços hoje em conseguir fazer algo que seja para ajudar alguém, isso vai ter uma força, acho que muito grande, sabe? De um movimento que vai fazer uma onda, sabe? É assim que eu vejo, sabe? Uma onda onde as pessoas vão colocando muito mais essa intenção na frente, né? E esse propósito maior. Nós temos os nossos trabalhos, nós temos os nossos negócios, mas você imagina uma empresa onde uma equipe entende que a empresa precisa dela e que eles estão juntos, que eles estão no mesmo barco e que nesse momento talvez tenha que sair todo mundo de dentro do barco e todo mundo ajudar a carregar o barco, né? Então é um desafio, né? Mas É eu acho que é isso. verdade. E assim, sabe, Paulo, é um momento de fato assim, ó, sabe, muito rico, muito oportuno para a gente se reinventar mesmo. A gente tem visto assim tantos exemplos legais sobre isso, das empresas, as pessoas, os empreendedores, pequenos empreendedores, encontrando uma forma de fazer. Então, assim, ó, e como você falou sobre a gente vinha antes muito ocupado e na correria, e eu tenho dito assim, para mim, o grande convite dessa pandemia foi desacelerar. Peraí, onde você vai com tanta pressa? E quando a gente desacelera, a gente consegue olhar para aquilo que a gente não estava percebendo diante da correria. E aí, a gente tem visto muita coisa legal, sabe? Muitas ideias bacanas sobre novas formas de entregar produtos e serviços e as pessoas encontrando um jeito. Eu fiz outro dia uma live com uma colega, a gente falando que a gente pode aprender com as lives dos artistas, que eu penso que para mim continua sendo um grande exemplo. Assim, eles viviam o quê? De vender show, de reunir pessoas num recinto, num local e tal. E aí, quando não pode mais reunir pessoas, o negócio deles acabou. Não, rapidamente se reinventaram, começaram a fazer os seus shows através da internet, alcançando um número Sim. muito maior de pessoas. Tem gente aí fazendo live, sei lá, para não sei quantos milhões de pessoas, coisa que 100 milhões, né, teve live, que você não conseguiria reunir num recinto jamais. Ou seja, o maior show da vida do artista aconteceu durante a pandemia. Conseguiu colocar patrocinadores, ou seja, o recurso financeiro que aconteceu e que veio, não deixou de faturar. Conseguiu proporcionar entretenimento de qualidade gratuito para quem estava em casa. Ainda tiveram muitos que fizeram muito trabalho de causa social. Então, assim, conseguir ajudar o Hospital do Amor, ajudar entidades ao redor do Brasil. Então, olha que bacana. Ninguém nunca tinha pensado nisso antes. Então, de fato, é uma oportunidade, né, da gente encontrar uma forma de fazer. E a gente tem conseguido encontrar essa forma de fazer. A SR capacitação através dos seus programas, como você falou, reuniu seu time, providenciou aí, ó, curso online ao vivo, atendimento em company, turma aberta, consultorias, ou seja, colocando todo o seu time de facilitadores à disposição das pessoas e das empresas e de uma forma muito legal. Porque talvez antes disso, para ter acesso a um treinamento do nível, sabe, da Franklin Covey, um treinamento com know-how da SR, talvez a gente tivesse que montar uma turma, ter um espaço físico. E agora a gente tem acesso através da internet. Então, assim, ó, todas oportunidades que essa crise, que essa pandemia nos trouxe. Acho que o grande convite é que a gente possa olhar para isso e enxergar essas oportunidades, né? E aí, alçar os recursos internos, olhar para o meu potencial, aquilo que eu já tenho desenvolvido em termos de habilidade e competências que me permitem inovar e fazer diferente, e também observar o que é que eu preciso ainda aprender, o que eu preciso desenvolver, e especialmente buscar ajuda, que eu penso que é importante, né, Paulo? Acho que ninguém precisa passar por isso sozinho. Então, assim, buscar ajuda através de profissionais, através do coach, de treinamento, desenvolvimento, mentoria e tanta coisa que tem aí à disposição através de nós, através da SR, outras empresas e outros profissionais, para que a gente possa apoiar as pessoas e que juntos encontremos soluções e nos reinventamos e conseguimos atravessar isso da melhor forma possível, né?
Meire, acho que a gente está realmente passando por essa fase da gente ter esse olhar interno, né? Fazer essa olhar para si, entender essas dificuldades, o que que eu tenho de dificuldade, o que que me impede de ir para uma próxima fase, para um próximo nível profissional. E acho que começar, sabe, a fazer um planejamento e implementar as mudanças. A gente está num momento que talvez a gente esteja tendo, assim, uma chance de fazer essa reflexão com mais profundidade, né? Entender que nós temos mas como a gente faz essa transição, sabe? Como é que eu saio de um ponto A para um ponto B? E no meio disso tudo, Uhum. toda essa situação que está passando, que o mundo está passando, como é que eu quero emergir disso? Como é que eu quero estar daqui a alguns meses? Como é que eu quero sentar com a minha equipe ou com a minha chefia quando tudo isso passar? O que que eu tenho para falar sobre o meu desenvolvimento? Então, eu acho sim que é um excelente momento para a gente aprimorar algumas coisas, para a gente crescer profissionalmente. É um excelente momento para a gente ter esse crescimento. É como se a gente estivesse potencializando isso e na hora certa que chegar uma oportunidade, eu estou pronto, né? Eu estou Uhum. preparado, eu estou mais preparado. Então, o que que eu estou fazendo nesse momento, sabe? Isso eu acho que é um questionamento que vale a pena a gente refletir, porque enquanto algumas pessoas estiverem nessa cultura da reclamação, da negatividade, eu estou fazendo um caminho oposto. Eu estou seguindo um Uhum. caminho onde eu estou aproveitando para estudar uma coisa, um material, eu estou aproveitando para ler alguma coisa que eu gosto, eu estou assistindo as lives e tentando ter os meus insights através disso. Estou estudando inglês, estou estudando outra língua, enfim, né? Então, eu acho que a gente precisa saber o que a gente quer melhorar e no que a gente precisa aprimorar para que, quando tudo isso passar, eu estar à frente. Então, eu Uhum. posso estar à frente de outras, né? Talvez outras pessoas que não tiveram essa iniciativa. Montar um planejamento, sabe? Fazer uma rotina de estudos, de horários, porque a gente passa a ter mais tempo, mas a gente também tem que ter atenção com esse tempo, porque se a gente não aproveitar esse tempo, ele vai passar. É, para algumas pessoas, eu também tenho escutado que as pessoas estão trabalhando mais. Mas se elas estão trabalhando mais, é porque elas estão nesse movimento, sabe? Uhum. Porque elas estão nesse movimento de olhar olhar, né, e ampliar essa visão para entender o que tem que ser feito. Então, se eu estou trabalhando mais, talvez seja porque realmente eu esteja conseguindo, ao invés de me debater nessa situação toda, eu tô, tô deixando a coisa acontecer, não tem como mudar, eu não tenho, né, como criar uma fórmula mágica para tudo isso acabar nesse momento, mas eu não estou me debatendo, eu estou encontrando aí um jeito de fluir e sair disso. Então, eu acredito que o profissional que vai conseguir maximizar o potencial dele, maximizar as chances dele de sucesso, de crescimento, e é aquele profissional que vai estar à frente nesse sentido, sabe? É aquele profissional que vai poder sentar e falar assim, olha, nesse período eu fiz um curso online, eu li um livro que me ajudou a pensar sobre outras coisas. Eu fiz conexões com pessoas numa live, comecei no LinkedIn, enfim, né? Tem tantas Uhum. formas que a gente pode ir ampliando aí essas
maneiras da gente ir se preparando e a gente vai conseguir estar mais produtivo se a gente seguir esse caminho. O nosso tema hoje é como é que a gente consegue maximizar o potencial das pessoas, como é que a gente consegue tirar, extrair o melhor das pessoas nesse momento. Mas quando a gente fala isso, a gente não está falando da responsabilidade de outra pessoa para que essa outra pessoa me tire disso. É a nossa responsabilidade, né? É a nossa forma de repente, fazer um stop aí e pensar, eu preciso me desenvolver e eu quero me desenvolver. Então, quem vai me ajudar? A primeira, acho que a gente às vezes também quer fazer tudo muito sozinho e acho que não, a gente pode pedir ajuda, a gente pode conversar sobre isso. Então, acho que o passo mais importante é ter esse olhar para você e aí não é um olhar com julgamento, sabe? É um olhar realmente para entender, né? Uma autoanálise para entender onde eu cheguei e para onde eu vou. Então, como é que eu quero estar nos próximos meses? Isso tudo termina quando? Nós não sabemos. Pode terminar daqui uma semana, como pode terminar daqui 3 meses, 6 meses, não sabemos. Mas como é que eu estou me preparando para quando isso passar e a gente poder estar então à frente aí de outras pessoas que talvez não tiveram essa sensibilidade de entender que pode ser um momento bem aproveitado. E, de novo, assim, ó, eu não quero... que a mensagem não é para dizer que isso tudo é muito simples, que isso tudo é muito fácil, sabe? Não, a gente só não precisa complicar mais a coisa do que ela já está complicada, né? Então, se a gente complicar ainda mais na nossa cabeça, puxa, o que vai acontecer, né? Como é que isso vai ficar? Fica mais pesado, né? E olha, assim, te vendo falar, eu fico pensando sobre algumas coisas, assim, ó. Sempre vai ter um caminho, né? Uma saída, sempre vai ter um veículo e sempre vai ter um tempo necessário para que as coisas aconteçam. E aí, quando a gente fala, assim, ó, de maximizar resultado, de alta performance humana, quando a gente fala em coach, não tem como não lembrar e não pensar nos atletas, né? Sim. E eu sempre, sabe, eu sempre uso esse exemplo, assim, ó, dos atletas de alta performance, dos atletas olímpicos, de atleta que tem grande resultado. O que é o grande diferencial? Eles amam o treino. Eles amam o treino, porque assim, ó, o pódio, ele é consequência, a vitória do time é consequência, o resultado do placar, ele é consequência. Então, assim, o atleta de alta performance, ele ama o treino. Então, eu penso que essa seja uma das grandes lições desse momento, para a gente aprender a amar o treino. Porque, de fato, é tempo de preparação. E o quão bem eu estou me preparando, o quanto eu enxergo essa oportunidade do treino e do preparo, é que vai, de fato, me dar essa condição de chegar lá no que a gente acredita que é sucesso, que a gente acredita que é vitória, que é conseguir ter resultado, conseguir manter o trabalho, se recolocar no mercado, manter a empresa, conseguir ainda, né, passar por tudo isso e sobreviver e passar muito bem. Então, acho que é uma dica e um convite importante agora, né? Vamos amar o treino, sabe? Vamos amar essa preparação e o quanto a gente tem se preparado. Eu tenho pensado muito sobre isso. Isso é importante, né? Sim. Tem alguns livros que eu gosto muito, que eu também adoro essas comparações com atletas, porque eu acho que é um exemplo fantástico. E eu até estou lendo agora um livro, O Algoritmo da Vitória, do Salib, é um livro maravilhoso, vale muito a pena, e a gente tem a gente consegue ter esse olhar, sabe? E então, assim, o que a gente tem esse olhar o que eu preciso treinar, né? Como é que tem que ser esse treino? Porque a gente vai jogar, daqui a pouco a gente vai entrar num jogo mais diferente. E como é que eu estou preparado? Então, Nery, tem alguns técnicos que são assim, tem exemplos fantásticos, né? Tem o Bernardinho, tem o Bob Bowman, que é um que eu gosto muito, que é do Michael Phelps, que também tem livros. As Regras de Ouro é um livro que vale também muito a pena.
Então, esses técnicos, eles estão sempre preparando, né, as pessoas. E o que é interessante é assim, a maioria desses técnicos, eles começam a treinar esses atletas ainda crianças. Então, ele passa uma longa temporada no treino até a gente poder ter um jogo. E aí, quando a gente entra nesse olhar, aí, pensando no que você disse, a gente realmente a gente está fazendo um treino, porque talvez a gente ainda não está conseguindo fazer o jogo que a gente quer fazer, mas a gente já está treinando bem para que a gente possa jogar bem daqui a pouco, né? E tem um exemplo, né, nesse livro do Salib, que ele fala até do Michael Phelps. O técnico dele, o Bob, ele teve um momento que eles estavam treinando e acabou a energia, acabou a luz. E o técnico dele disse para ele, não, continua, né? Conta as braçadas na piscina, nada, e vamos continuar o treino. E aí ele foi, então, para as Olimpíadas na Austrália. E aí lá ele teve um problema que entrou água nos óculos dele. E ele não conseguia enxergar. E o treino do nadar no escuro facilitou, porque ele contou, então, as braçadas, ele sabia quantas braçadas ele tinha que dar, e ele conseguiu, então, ter, né? Ele é um medalhista, assim, incrível. E então, se a gente está no escuro, né? Vamos trabalhar nessa comparação aí. Se acabou a luz, se a gente está no escuro, a gente está tendo que nadar aí sem enxergar muito caminho, talvez lá na frente, se a gente passar por alguma dificuldade, puxa, a gente não vai paralisar, né? Eu não vou paralisar porque entrou água nos meus óculos. Eu vou saber o que eu tenho que fazer, porque eu já tive numa situação difícil antes. Então, ninguém de nós nunca vivenciou e nunca passou o que a gente está vivendo agora. A gente está assim, a gente se sente muitas vezes nessa escuridão. E só que, puxa, a gente não quer ficar paralisado, né? A gente não quer perder tudo que nós conquistamos. Você não quer perder seu trabalho, seu negócio, eu não quero perder também todo o esforço que eu já fiz para construir um trabalho. Mas a gente precisa fazer acho que é um exercício de puxar o freio de mão aí e falar, peraí, como é que eu vou organizar isso tudo? Então, eu tenho que mudar o meu ambiente de trabalho, vou ter que fazer o meu trabalho de casa, que estrutura eu preciso, que conversa eu preciso ter com a minha família, com os meus filhos, de que a partir de agora o meu ambiente de trabalho é aqui e eu preciso usar um espaço, eu preciso de concentração, eu preciso de silêncio, enfim. Então, acho que a gente está criando alternativas, sabe? E aí eu acho que vem muito dentro do que você falou do treino, né? Tem um outro livro que eu gosto também bastante, que é da Amy Cuddy, que é uma americana, ela, uma psicóloga, ela fala assim, finja até virar verdade. É um capítulo do livro dela. Sim. Então, assim, talvez a gente tenha que fingir que tá tudo bem, que a gente tá sem nenhuma preocupação, porque nesse momento, como nós falamos, se a gente entrar nessa complexidade, né? Se a gente potencializar o que já está difícil e complicar ainda mais, a gente vai ter sim uma inércia e a gente não vai conseguir sair do lugar. Então a Amy Cuddy, ela fala sobre esse finge até virar verdade. Talvez a gente não está no melhor momento do meu trabalho, negócio, empresa, mas espera aí, vamos criar um comportamento aqui entre nós, equipe, empresa, família. Vamos tentar passar uma coisa diferente e se eu começar a fingir nesse comportamento de positividade, de otimismo, que talvez não seja nem o que eu estou de fato sentindo, mas daqui a pouco eu começo a entender que, puxa, peraí, eu acho que fingir que tá tudo bem pode funcionar, né? Ô Paula, eu assim utilizo muito também essa abordagem, sabe, dela nos treinamentos, e a gente fala muito, utiliza muito isso sobre a reprogramação de crença, a mudança da comunicação, quanto ela impacta no meu resultado.
Porque se eu mudo a forma com que eu Sim. comunico, eu mudo o que eu penso, eu mudo o que eu sinto e aquilo de fato se torna realidade para mim. Então, assim, ó, reprogramar a crença é de fato mudar a forma da comunicação. E eu sempre digo assim, ó, treine até ser verdade. Então, assim, ó, poder falar de Aham. uma forma mais positiva, poder falar que está dando certo, ainda que não tenha exatamente um resultado positivo, comunicar de forma positiva faz sim, sabe? Mudar um padrão de pensamento, faz mudar uma emoção, faz restabelecer uma crença que é uma crença mais positiva, que é uma crença potencializadora e ajuda sim a gente para frente. Então, acho que uma dica muito válida, sabe? Vamos fingir, ou melhor, vamos treinar até ser verdade. Isso é muito Exato, legal. Paula, Meire, aham. Hum. que Pode papo falar, a gente tá com... bacana. A gente ficaria aqui, acho que até bem mais tarde, só que a gente vai ter que ir caminhando para finalizar por Tá, conta do tempo. Então, assim, se você quiser trazer sim, aí as últimas dicas, as suas considerações para a sim, gente ir finalizando, e quem sabe a gente marca um outro papo para outro assunto, para continuar claro, falando claro. sobre isso, que é muito bom, né? Sim, ótimo, eu também adorei. Quando você quiser, quando você achar que é um bom momento, a gente pode sim falar de um outro tema, né? Talvez. Mas então, assim, finalizando essa mensagem, eu acho que pegando esse exemplo do treino que você trouxe, que é muito legal, o Bernardinho ele tinha, né, essa obsessão por treino. E os jogadores dele sempre treinaram como se estivessem jogando. Então, assim, vamos trabalhar como se nós estivéssemos jogando, vamos criar alternativas, recursos, como se a gente estivesse realmente dentro de um momento. Eu acho que não como era, né? Porque nada vai ser mais como era. A gente vai ter uma outra realidade. Mas vamos fazer o nosso esforço, sabe? E é um esforço assim. Precisa haver um esforço de todos os lados para a gente criar essa onda positiva. Então, vamos tentar ter esse pensamento de que nós podemos fazer a nossa parte no meio de tudo isso aí, mesmo que ela seja pequenininha, tá? Mas obrigada, Meire, eu adorei, achei que foi realmente assim muito produtivo o nosso bate-papo e eu fico à disposição de vocês, se quiserem em um outro momento a gente marcar, né, de novo, tá bom? Obrigada. Que legal, Paula, eu que agradeço. Eu quero dizer assim que para mim foi uma honra, para mim foi um prazer muito grande bater esse papo com você, ter a sua contribuição tão valiosa para esse projeto, pela tua experiência, pelo seu know-how. Valeu, obrigada mesmo. Quero aproveitar e dizer para o pessoal que está aqui que o projeto SR Digital ele continua, então a gente vai bater papo ainda com outros profissionais, outros facilitadores. Eu estou vendo aqui a Elaine Fernandes, que é facilitadora e parceira SR também. E eu já quero aproveitar para convidar ao vivo, Elaine, para a gente marcar aí uma live e falar sobre algum assunto legal também. Quero agradecer a atenção de todo mundo, agradecer a Diane mais uma vez por essa oportunidade. Estou muito feliz em fazer parte desse projeto, poder contribuir com as pessoas. Quero dizer que a SR Capacitação está à disposição, nós facilitadores, o time da SR, a Paula, eu e outros profissionais também. Então, assim, ó, faça contato, conte conosco para ajudar nesse momento, para trocar uma ideia, para ajudar você a clarear alguma coisa, tomar decisão, a desenvolver esse time, a equipe e atravessar essa fase, sair melhor do que entramos nisso. Paula, muito obrigada. Um grande beijo. Obrigada a Foi um vocês. prazer falar com Obrigada, você. Meire. Eu Essa vi live vai ficar, também, tá. Eu vi também essa que live vai ficar tiveram algumas. gravada no Instagram, Tá, então vocês podem mandar para os contatos de vocês, mandar para as pessoas tá. depois, para que possam ver a gente também. Legal. Tá, eu acho que se tiver um minutinho, eu vi tanta, Sim. a gente vai olhando aqui, mas assim, algumas pessoas, a Mari, que também é coach em Florianópolis, que entrou e participou com a gente, a Viviana, que é lá do Rio de Janeiro também, participou com a gente, a Vera, acabei de ver aqui agora, lá do Pantanal Shopping, né? A Elaine, então assim, acho que a Neide, que também foi sua professora, né, Meire? Então, nós estamos aqui com um monte de gente aqui super bacana, pessoas especiais. Eu acho que é isso que cria energia para que a gente faça e a coisa aconteça tão bem, né? Obrigada, viu? Obrigada a todo mundo também que entrou e foi participando. Que legal, que lindo. Estou super feliz. Obrigada mais uma vez, Paula. Pessoal, muito obrigada. Um grande beijo e até o nosso próximo papo no SR Digital. Um abração. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau, Meire.